Oi, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aí. A gente resolveu fazer essa apresentação aqui, porque em face da reforma tributária, algumas obrigações que a gente passa a ter, uma delas é aderir ao ambiente nacional a partir de 26, e nós optamos pelo emissor nacional, que é o caminho que a maioria dos municípios brasileiros está tomando, as principais capitais e tudo mais, e a gente entende que optar pelo emissor é sair na frente, como os outros estão caminhando também. E desde o início do governo é uma meta, né? Uma ideia que o prefeito tem de estar sempre inovando, estar sempre acompanhando tudo que há de mais moderno. Então a gente entende que esse é o caminho. Conversamos muito com os técnicos da secretaria, porque na ponta são eles que executam, então entendemos que eles têm que ser ouvidos nessa situação, juntamente com o consultor do Sebrae, também entendeu que é o melhor caminho, então a gente vai optar pelo emissor nacional. Hoje aqui, nós vamos ter depois aí o Lucas, que é o consultor, falando sobre alguns temas, o Manuel também, que cuidou disso junto com ele, também vai falar mais de forma mais específica, e eu aqui só mesmo para agradecer a presença de vocês, porque é extremamente importante que vocês estivessem aqui. E caso haja alguma dúvida posterior à apresentação, a secretaria está aberta a todo momento para qualquer um de vocês ou aqueles que não estiveram aqui também possam nos procurar lá e esclarecer o que for preciso. Tá bom? Obrigado a todos aí e que seja bem proveitoso aí o evento de hoje. Bom, boa tarde. É só trazer uma palavrinha aqui do Jorginho, né, do Jorge Pinho, nosso coordenador regional, que por estar numa viagem a São Paulo ainda não conseguiu chegar, a situação lá está meio caótica também de chuva, e aí ele acabou não conseguindo, mas trazer um pouco do que o Sebrae tem pensado nesse assunto, né? Esse assunto não é novo, né, Lucas? Está se tratado há muito tempo, mas chegou a hora de fato, de virar a chave. E aí, desde o início, o Sebrae Nacional montou uma comissão que tem atuado junto com o governo federal para que possa tentar proteger e que tudo que acontecesse fosse de uma forma bacana para a gente, né? Tanto para os municípios quanto para os usuários. Acho que essa foi a grande preocupação do Sebrae. E nós aqui no estado do Rio, né, desde o início, a gente pensando em ajudar, porque a gente sabia das dificuldades que seriam, principalmente porque a gente brasileiro tem um ótimo costume de deixar tudo no limite, né? Então foi meio que assim que aconteceu. A gente desenvolveu uma consultoria, ao qual o Lucas que fez esse trabalho com a gente aqui, para apoiar os municípios, que a gente percebeu que nas nossas visitas os municípios tinham muito interesse. A gente fez aqui em Areal, foi esse ano, foi ano passado. Esse ano a gente teve o ano passado, a gente fez um encontro aqui regional, todos os municípios tiveram aqui, e naquele momento a gente percebeu uma grande, de quão importante que seria esse apoio do Sebrae, porque todos os municípios levantaram a mão e falaram, olha, eu não sei como fazer, né, essa transição para o modelo, né, federal, ele é interessante no sentido de que você tem condições de reduzir custos para os municípios, né, que a maioria dos municípios tem as suas próprias contratações para os sistemas, para as empresas que dão suporte. Muitas delas não são boas. A gente percebeu, né, Lucas, em muitas visitas, muita reclamação da relação com essas empresas. E para o usuário, principalmente para os contadores que têm clientes em vários municípios, você vai conseguir unificar o serviço, né? Eu acho que um grande problema que tinha no município A é assim, no B é assim, tem DANF, não tem, como é que funciona? Então você precisa montar uma equipe disciplinar para atuar em cada município. Eu acho que a partir, não nesse início, né? Porque talvez nem todos os municípios vão aderir, mas em um momento oportuno, todo mundo vai estar no mesmo, na mesma página. E eu acho que para os contadores que acabam fazendo isso para as empresas vai facilitar muito. Então, assim, é muita felicidade agradecer ao Luiz por toda a disposição, a equipe aí que atuou, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas em 2 municípios, aqui em Pati, a gente está também entregamos em Pati, estamos entregando esse momento aqui, mas isso só foi
fruto do trabalho da equipe de vocês. Eu pude acompanhar lá junto com o Lucas e foi sensacional. O Manuel, super parceiro também, todos os momentos. Então é isso. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, né? E como todos sabem, o Sebrae é um grande parceiro do município, é um grande parceiro dos empresários, dos empreendedores e contem sempre com a gente. Beleza? Obrigado. Tem que funcionar, pô. Não, peraí, tem um detalhe aqui. Bom, gente, boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Primeiro, agradecer aqui ao Felipe, as palavras dele, Sebrae, que disponibilizou a consultoria para o município. Elogiar a equipe da Secretaria de Fazenda, na pessoa do Luiz, que deu todo o suporte para que esse trabalho acontecesse. Todos os fiscais participaram. No final, acabou que eu e o Manuel ficamos mais em contato, que era uma configuração mais fina ali no final para acontecer, mas deu tudo certo. A gente está chegando aqui nesse momento, graças ao trabalho de vocês, tá? Vou explicar um pouquinho como aconteceu essa consultoria, tá? Eu fiz essa consultoria em 8 municípios, 4 aqui na região. Há uma tendência de que os municípios desse porte aqui de Areal e até de porte grande migrem para o emissor nacional. Só que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua estrutura, e isso a gente vai poder ver um pouquinho aqui. Por exemplo, o município do Rio de Janeiro está migrando para o emissor nacional. É o maior município do nosso estado. A gente tem no Brasil Belo Horizonte, está migrando para o nacional. Três Rios decidiu manter o emissor próprio. Friburgo está migrando para o nacional, Petrópolis está migrando para o nacional, Teresópolis vai manter o emissor próprio. São decisões que passam pelo relacionamento que o município tem com seus sistemas, com as suas empresas, com seus contratos, e a satisfação e a confiança de que as suas empresas vão conseguir adequar os sistemas para tudo que a reforma tributária determina, tá? Então, isso foi o que pesou, eu acho que o Manuel vai falar até um pouquinho sobre isso depois, mas foi o que pesou, é a confiança de estar fazendo uma escolha mais segura para o contribuinte e mais segura para os fiscais. Eu acho que esse é o que a gente consegue tirar daqui. A consultoria contou aqui mais ou menos com 4 etapas, né? A gente dividiu isso em diagnóstico, então eu vim aqui, conversei com o município, a gente entendeu o que era melhor, eles expuseram todas as necessidades, todos os dramas que eles viviam com o sistema. Olha, não dá suporte, faz isso, não faz aquilo. É normal, todo mundo que tem um contrato de sistema vive isso, tá? Então a gente começou depois disso a fazer a parametrização. Então eu tive lá na secretaria, nesse dia estava o Manuel, estava mais 2 fiscais que eu não me lembro quem eram nesse dia, mas a gente fez lá toda a configuração. E aí era o momento, a gente queria ter chegado nesse momento que a gente está aqui hoje um pouco mais cedo. Era importante, que a gente vai falar para vocês o seguinte, a gente vai disponibilizar ao final um ambiente de teste. Então é importante que os contadores comecem a usar esse sistema, porque na eventualidade de alguma coisa não funcionar ou dar errado, ainda dá tempo da gente ajustar e conversar, ensinar vocês a como isso tem que acontecer. E a gente sabe, é uma troca de sistema, é uma troca de rotina, está sujeito a qualquer esse tipo de ajuste, tá? Então, no final, vou deixar um QR Code lá. O município já lançou um site, já vai estar lá tudo certinho com as orientações, como vocês devem fazer. A gente homologou primeiro o sistema de teste e funcionou, né, Manuel? A gente conseguiu lá, ali em novembro, emitir a primeira nota de teste. E a partir dali a gente começou a ajustar o sistema para disponibilizar. Aí vem a tônica dos problemas, né? A empresa de software não conseguiu, durante muito tempo, gerar os cadastros necessários para que a gente conseguisse ativar o sistema para vocês. Então, esse foi o primeiro obstáculo a ser superado, e aí conseguimos agora, com um pouco de trabalho manual também, não só automatizado, chegar nesse momento. E aqui é onde a gente está, ativando o sistema. Hoje, o Manuel ativa a configuração e o status do município passa a ser
estou cumprindo a reforma tributária. A partir de amanhã, já está no painel nacional o cumprimento da reforma tributária pelo município de Areal, tá? Por que que é necessário a nota fiscal nacional e todo esse processo? Em 16 de janeiro de 2025, foi publicada a Lei Complementar 214, que ela veio trazendo uma série de regulamentações da reforma tributária. Entre elas, a obrigatoriedade dos municípios de adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais para que permita aos contribuintes informar os dados de IBS e CBS. Isso já é o primeiro momento, né? A lógica dos impostos muda a partir de 1º de janeiro. Os contribuintes vão ter que destacar 0,1% de IBS, 0,9% de CBS nas notas, sob pena de não cumprir essa obrigação acessória e serem autuados. Só que assim, quem disponibiliza a infraestrutura é o município, e quem é penalizado é o contribuinte. O que o município fez? Não, eu não vou sujeitar meu contribuinte a ser penalizado, eu vou adotar a medida segura, eu vou adotar o sistema que está funcionando, que é o padrão ouro de adequação à reforma tributária. Foi isso que pesou na decisão. Outra obrigatoriedade é o compartilhamento dos documentos fiscais com o ambiente nacional, tá? Esse compartilhamento assim, é o principal. A partir de agora existe um banco de dados únicos, que é o ambiente de dados nacional, onde todas as notas de serviço do Brasil estão sendo lançadas. Então, todos os municípios estão lançando suas notas lá por força da reforma. E o que acontece se eu não fizer isso? O município que não fizer isso vai ter a suspensão das transferências voluntárias, ou seja, vai parar de receber recursos, parar de receber emendas. Ninguém quer que isso aconteça, ninguém quer ser responsabilizado por isso, e por isso essa correria, a gente está aqui no dia 19 de dezembro fazendo acontecer para que tudo dê certo. Vocês entenderem um pouquinho da lógica da emenda, eu sei que todo mundo, de alguma forma, já vivenciou isso, já viu isso, mas ela vai acabar, né? Ela vai juntar o ISS e o ICMS no IBS, e vai juntar o IPI, a PIS e COFINS, no CBS, no Imposto Seletivo. Isso entra em vigor agora em janeiro, de forma gradual. Em 2033, a gente não fala mais de ISS, tá? Acabou. E aí a gente vai provavelmente estar aqui discutindo o novo sistema de emissão de nota, o novo layout de emissão, porque tudo vai mudar, tá? A gente está aqui, ó, na linha do tempo, em 2026, o início do período de teste. Até 33, ó, acaba aqui. Qual é o objetivo da nota fiscal nacional? A gente tem que entender que o Brasil é um país enorme, né? São 5.571 municípios, 5.571 códigos tributários, 5.571 regras de emissão. E não se surpreendam, existem municípios que até hoje emitem nota no talão. Tá? Tem municípios no interior da Bahia, interior do Piauí, são emissões de nota no talão. Eventualmente aparece numa prefeitura uma nota dessa. Tem municípios que não instituíram o ISS até hoje. Tá? Então, é dura a realidade no Brasil. Para isso, foi desenvolvido um sistema único para que todo mundo possa ter acesso à mesma tecnologia. É uma democratização e uma garantia de que todo mundo vai arrecadar. Tá? Então, cria um padrão nacional, simplifica a vida das empresas e das administrações tributárias e moderniza a gestão tributária municipal. É o que tem de mais moderno de sistema hoje. Benefício aqui, especificamente para a Areal. A Areal paga um contrato de um sistema de emissão de nota. A partir de 2026, ele pode chamar essa empresa e readequar essa despesa. Olha, vamos investir em outra área, vamos trocar de sistema, não vamos fazer? A Areal vai poder ter essa verba sobrando aí a partir desse momento, tá? Então, o que eu falei para vocês, 5.571 municípios, 517 mil normas tributárias no Brasil todo, é um absurdo. Imagina o que é um contador que emite, que trabalha para uma empresa que está em Areal, trabalha para uma empresa que está em Petrópolis, trabalha para uma empresa que está em Três Rios. A ideia é que essa realidade seja única e facilite a vida, porque a gente sabe que, no final das contas, é o contador que acaba emitindo a nota para o cliente. Na grande maioria das vezes, o porte das empresas nem permite que ela tenha uma estrutura contábil a ponto dela fazer a emissão da nota. Então, isso tudo aqui, o Sistema Nacional foi criado sob o guarda-chuva da CNM, da Abrasf, da Frente Nacional dos Prefeitos, do SEBRAE, da Receita Federal, do SERPRO, ou seja, tem uma governança, existem entes muito fortes
que estão por cima disso para garantir que o impacto seja o menor possível para o contribuinte e para as administrações tributárias. Junto do emissor nacional, vai vir aqui o painel nacional que é utilizado pelo município e a possibilidade de emissão de nota fiscal pelo aplicativo, tá? Então, aquele empreendedor que tem a condição, tem mais tempo e consegue emitir, ele vai ter a facilidade de estar em trânsito, poder emitir uma nota para um cliente numa necessidade. Esse é um retrato do Brasil, tá? Esse é um retrato de anteontem, é um monitoramento das adesões à nota fiscal. A gente tem ainda 453 municípios que não estão conveniados com a Receita Federal. Esses 453 são os principais candidatos em 1º de janeiro a não receberem mais transferências voluntárias, tá? É bem provável que isso aconteça. Quando eu cheguei aqui em Areal, foi setembro que a gente começou, ainda tinham no estado do Rio de Janeiro mais de 20 municípios que não estavam conveniados, tá? O retrato do Rio de Janeiro hoje é que todos estão conveniados. O último foi Levi Gasparian, a questão de um mês atrás. Tá? E lá também já estão ativos, deu tudo certo. Eu trabalhei lá para o Sebrae junto com o Levi, deu tudo certo. Quero mostrar para vocês aqui, não está muito legível, aqui é percentual de adesões ao emissor nacional. A nível nacional hoje, 48% dos municípios decidiu aderir ao emissor nacional e 51% vão manter o emissor próprio. Mas tem uma distorção importante aqui nesse dado. Eu vou explicar para vocês aqui no Rio de Janeiro. Ó, se a gente vê, o Rio tem 27% e 72% no emissor próprio, mas porque só temos 36 municípios ativos na plataforma. Muitos municípios decidiram fazer como Areal, só estão ativando a plataforma em 1º de janeiro. E é por isso que esse dado estatístico não reflete a realidade. Eu passei a listagem hoje para o Manuel sobre os municípios que não estão ativos. Então, a gente tem lá Niterói, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, todos esses optaram pelo emissor nacional, mas não constam na estatística. Então, em 1º de janeiro, essa roda vira ao contrário. Mais de 70% dos municípios vai estar no emissor nacional. Eu acho que isso respalda também a decisão do município de seguir o que a maioria dos municípios importantes está seguindo, tá? Aqui, a necessidade era de adequar o sistema, como eu falei para vocês. Então, se o município que desejasse continuar com o seu emissor próprio, deveria fazer uma adequação dos seus sistemas. Essa adequação não é simples, tá? E eu vi isso em outros municípios que decidiram manter o emissor. Bate cabeça, quebra cabeça. Muita empresa promete muita coisa, mas muitas vezes não entrega, tá? Então, é uma decisão que tem que ser tomada, não é fácil, mas cada um sabe a sua realidade. Quanto custa para o município? Essa conta, a Receita Federal assumiu 1/3 da conta, tá? E os municípios com mais de 50 mil habitantes vão pagar os 2/3 restantes da conta. A gente está falando aqui que, por exemplo, Areal hoje está com quantos mil habitantes? 12 mil? 12 mil. Durante muito tempo não vai pagar essa conta, talvez a gente nem veja esse pagamento acontecer. Mas para um município grande, a conta vai dar mais ou menos 90, 100 reais por mês, que para uma administração tributária é nada. Então é uma economia sim, tá? Como funciona o sistema para vocês entenderem a lógica do que a gente está falando aqui? Com a emissão da nota no emissor público nacional, que é o que está acontecendo aqui em Areal, a nota fiscal, o contribuinte vai entrar no portal nacional, vai emitir a nota vai ser gravada no ambiente de dados nacional, que é a parte obrigatória do convênio, e essas notas são baixadas para o sistema do município para que a auditoria seja feita aqui. Então, não pensem que por ter trocado de sistema, não, a lógica da auditoria é a mesma, o sistema é o mesmo, a diferença é que os dados são importados e não mais emitidos aqui. Mas os fiscais vão ter acesso aos mesmos dados, na verdade, até a mais dados, porque a partir de agora, os fiscais têm a visualização de todas as notas do Brasil que envolvem o município de Areal, tá? O outro meio de emitir nota, que é o que os outros municípios decidiram fazer, é quando o contribuinte emite a nota no emissor do município, a nota é gravada no município e depois transmitida para o emissor nacional. Isso aqui gera um problema e está acontecendo em todos os municípios que eu atuei, tá? Os sistemas não estão prontos para a gravação instantânea dessa nota no ambiente nacional.
porque a Receita Federal não vai permitir um delay. Essa nota tem que ser gerada e gravada. Você imagina que, por alguma razão, seja emitida uma nota no município e essa nota seja entregue a um contribuinte e ele tente validar e essa nota não seja validada. O problema é que isso pode acontecer, né? É um problema muito sério. Isso está gerando um ruído muito grande entre municípios e empresas, que é o que a gente está tentando corrigir agora. O ambiente de dados nacional, que é a parte obrigatória que eu falei para vocês. Então, o convênio com a Receita Federal, ele traz várias possibilidades, vamos dizer assim. Só que a única obrigatoriedade é o ambiente de dados nacional. O que a Receita quer? Ela quer unificar os dados. Ela quer ter o controle de tudo. Ela quer poder auditar por ela para entender o que está acontecendo. Tá? Tem um ambiente de teste disponível. Eu vou botar um QR Code aqui. Quem quiser pegar, o site da Prefeitura de Areal já está assim, ó. Então, lá em cima já tem o padrão nacional. Tá? Vocês podem clicar no link. Quem quiser entrar no site, é só pegar esse QR Code. Vou deixar na tela um pouquinho. Ali tem um link para os manuais também, né, mano? Conseguiram pegar aí? Lembrando que, como se migrou para o emissor público nacional, tá? O suporte, tem alguma dúvida, tem algum problema? Em tese, o suporte é diretamente lá com a Receita Federal. Mas a secretaria já se colocou à disposição, vai atender qualquer dúvida que vocês tiverem. É só comparecer à secretaria que eles estão treinados, eles sabem como fazer e vão conseguir ter recursos para ajudar vocês em qualquer dúvida que acontecer, tá? Eu vou encerrar por aqui para deixar o Manuel falar. Vou voltar mais tarde para emitir uma nota com vocês aqui na tela para vocês entenderem a lógica. Mas já adianto, quem já emitiu alguma nota para o MEI aqui é o mesmo emissor, a mesma nota, tá bom? Bom, boa tarde, gente. Primeiro, agradecer ao Sebrae aqui na pessoa do Felipe, o Lucas também, que assim acompanhou, enchi bastante o saco do Lucas, e agradecer a presença de todos vocês aqui, mas também queria registrar a presença do vice-prefeito que está aqui prestigiando o evento, que é contador também. Então, obrigado, Talerte, pela presença. E fiscal também, isso aí, bem lembrado. Gente, eu vou falar rapidinho, são coisas de 5 minutos, tá? Só para registrar, falar um pouquinho sobre o decreto que instituiu a obrigatoriedade na nota fiscal nacional no município, que é o decreto 2.539 de 25, foi publicado na segunda-feira. Aí estão os objetivos do decreto, né? Implementação do emissor nacional para nota fiscal, eletrônica, a parametrização e simplificação das operações, que o Lucas também já falou aqui sobre isso, segurança e transparência, e ele disciplina também o cancelamento das notas fiscais, o cancelamento normal e o cancelamento por substituição também. Bom, aqui está a questão da obrigatoriedade, a partir de 1º de janeiro, que também já foi falado aqui, não vou ficar repetindo muito isso. Essa emissão vai ser exclusiva pelo emissor, então não tentem emitir pelo nosso emissor próprio, porque também já vai estar bloqueado para isso, né? Completamente vedada essa emissão, e o sistema municipal ele vai ficar acessível apenas para consulta até 31/12/25, após isso, ele também vai ficar ativo para a declaração mensal de serviços, que continua funcionando, essa obrigatoriedade continua tendo, tá bom? E também para a geração das guias de ISS, que vão continuar sendo feitas no sistema antigo. É só a emissão de nota que passa a ser no nacional, ok? Aqui a gente fala brevemente sobre o período de transição. Até 31 de dezembro vocês vão poder, como o Lucas já colocou, que o link está lá no nosso site, para vocês fazerem o teste no ambiente de produção restrita, que é o ambiente de homologação ou ambiente de teste. Tem vários nomes. Vocês têm também esse período para adaptar os seus sistemas próprios de emissão de nota, né, as empresas que têm, ao ambiente nacional. É importante ressaltar que as notas no ambiente de teste não têm validade jurídica, tá bom?
E toda a documentação técnica ela está disponível lá também no nosso portal, os links de acesso a essa documentação. Aqui é a questão dos prazos de cancelamento de nota que estão agora instituídos no decreto, né? Isso aqui é uma novidade. Até R$ 10.000 com prazo de 30 dias corridos, o cancelamento eletrônico direto. Acima de R$ 10.000 e até R$ 99.999, você tem aí 7 dias corridos para cancelamento eletrônico direto, e acima de R$ 100.000, aí tem que ter uma autorização, que é através de processo administrativo para você efetuar o cancelamento. Fora dessas regras, fora desses prazos, não vai poder cancelar a nota? Não, não é isso. Né? Vai exigir de vocês um processo administrativo, onde vai haver uma análise, os fiscais vão analisar, vão solicitar documentações para comprovação. Tá bom? Esses prazos valem tanto para o cancelamento quanto para a substituição. Um adendo é que no nosso sistema atual, lá está escrito cancelamento ou substituição. Né? No sistema da nota é cancelamento ou cancelamento por substituição, que na prática é a mesma coisa, tá? E aí eu vou aproveitar para fazer um alerta, que normalmente a gente fala bastante com as empresas, que é o seguinte: o cancelamento de nota é para quando o serviço efetivamente não foi prestado. Se eu estou trocando a nota por algum motivo, seja o que for, a alíquota está errada, enfim, vocês têm que utilizar o cancelamento por substituição, tá? Então, muitos cancelamentos são indeferidos lá na secretaria por essa situação. Então, aí às vezes a pessoa até pede o cancelamento, nem espera o cancelamento ser deferido e vai lá e emite outra nota. Isso cria um problema gigante. Então, pedir para vocês terem bastante atenção com isso, tá? Como eu falei, solicitações fora do prazo vão ter processo administrativo, análise pela autoridade fiscal competente, vai ter uma avaliação das justificativas e das provas e o deferimento discricionário de acordo com aquilo que o contribuinte mostrar para o fiscal. Bom, isso aqui é um alerta que a gente precisa colocar, tá? O que acontece se eu emitir uma nota com um serviço para o qual eu não estou autorizado? Não passou na análise de viabilidade ou de alvará via regime. Simples, você fica sujeito a uma multa que pode chegar a 40 UFAs, R$ 6.622. Então, a gente pede que vocês tenham bastante atenção com isso, porque como o emissor nacional agora vai ter essa diferença, a gente não cadastra mais o serviço lá, os órgãos de fiscalização vão estar muito em cima da gente para que a gente efetue essa fiscalização. Então, se vocês não querem transmitir para os clientes ou para as empresas que vocês trabalham essa penalidade, se atentem para isso, tá? Porque está lá previsto no nosso Código Tributário, no artigo 275, inciso 2, essa possibilidade de multar em até 40 UFAs. Então, a gente pede bastante atenção nesse caso. Bom, como eu falei, era rapidinho, tá? A conclusão é que a gente está em conformidade com os prazos e com os procedimentos. A gente agradece a parceria de vocês e esse tipo de evento ele é importante porque a gente precisa dessa proximidade, né? A gente desenvolve esse trabalho em parceria com as empresas, porque vocês estão na outra ponta, a gente precisa do feedback de vocês também, ok? Então é isso, muito obrigado, tá, gente? Bom, pessoal, vou emitir uma nota para vocês aqui, para vocês entenderem, e vou passando alguns problemas que podem acontecer, alguma dúvida que vocês podem ter, tá? Bom, primeira questão que pode acontecer, que pode gerar dúvida, é o que o Manuel já falou. Não há trava no sistema para uma emissão vinculada a um CNAE específico, ou um serviço específico, tá? Então, hoje eu, pessoa física, cadastrada no ambiente de teste aqui para a gente fazer,
eu vou emitir uma nota aqui para vocês e eu posso botar qualquer tipo de serviço listado. Isso, como o Manuel falou, pode ensejar que o contribuinte leve uma... Eu tô crente que eu estou mostrando tudo aqui, não está mostrando nada. Foi. Vamos lá. Essa é a tela inicial do sistema, tá? Para a gente emitir a nota. Então, eu vou emitir uma nota aqui como prestador de serviço. Estou cadastrado aqui no município de Areal, como vocês podem ver. O tomador aqui, eu vou dizer que ele está no Brasil. E vou buscar meus últimos tomadores aqui, o município de Areal, que eu quero mostrar uma questão específica de retenção para vocês também, que é importante. Vocês vão entender que o sistema ele tem uma lógica ele é declaratório. Tá? A lógica muda quando você tinha um sistema aqui totalmente personalizado, totalmente adequado para as necessidades específicas do município. O Sistema Nacional foi concebido para que ele atenda 5.571 municípios. Então, são as realidades mais diferentes. A tendência é que ele vá evoluindo para que ele permita esse tipo de customização ao longo do tempo, mas hoje ele não permite. Tá? Então, o que vai acontecer hoje é que eu posso emitir com qualquer serviço da lista e que eu estou sujeito à fiscalização e estou sujeito a uma multa. Por que é importante a gente conscientizar os contadores? Vocês é que são essa porta de contato com o contribuinte, tá? Então, aqui, eu estou no município de Areal, estou dizendo que o serviço é prestado em Areal. Vou escolher um código aqui que eu sei que vai ter retenção para o município, né? Então, primeira coisa que acontece, o serviço prestado é caso de imunidade, exportação ou não incidência? Eu vou marcar que não, mas eu poderia marcar que sim. E o sistema ia permitir a emissão da nota. Então, o que vai mudar na rotina dos fiscais na secretaria? Eles vão começar a tirar relatórios específicos desse tipo de situação para entender se os contribuintes estão utilizando o sistema da forma correta ou não, tá? Vou botar aqui a descrição do serviço. Item da NBS correspondente. Eu não sei se no sistema de vocês era obrigatório incluir o item da norma brasileira de serviço, mas hoje é obrigatório. Estão todos aqui. Consulta rápida no Google e falar com o cliente de vocês, isso aqui resolve rápido, tá? De qualquer, ele não valida, ele aceita aqui. Os campos complementares, que não são obrigatórios. A gente avança. Vou botar aqui R$ 1.000 de valor. Ele vai me perguntar se tem desconto incondicionado ou desconto condicionado. Isso aqui pode estar parametrizado para aceitar ou não. Tem serviços que aceitam e serviços que não aceitam, tá? Hoje, no município de Areal, não tem nenhum serviço que aceita desconto. Então, se houver uma necessidade específica do contribuinte, e por isso que a gente reafirma a importância do período de teste, é que se houver um contribuinte específico que tem essa necessidade, tem que procurar a secretaria para que seja feita essa adequação no sistema, tá? Ele pergunta se a exigibilidade do ISS está suspensa ou não. Ele aceitaria se eu dissesse que sim. E aqui ele dá o primeiro aviso. Ó. O Sistema Nacional verificou a existência de um indicativo de retenção de ISS prevista para o tomador, intermediário ou código de tributação informado, conforme parametrização realizada pelo município. Ou seja, eu estou emitindo uma nota contra o município de Areal e o código tributário daqui de Areal determina que toda nota contra o município haja retenção. Tá? Só que se eu marcar aqui sim, ou marcar aqui que não há retenção, ele vai me deixar passar. Isso significa que mais um relatório que o município vai tirar. Todas as notas emitidas contra o município, vocês já devem ter esse problema hoje, porque na prática os outros emissores dos outros municípios não estão parametrizados para isso. Vocês acabam tendo que fazer essa validação na hora do pagamento, né? Então vai ter que fazer essa adequação de qualquer forma. Se eu informar que sim, eu digo aqui que é retido pelo tomador, tá? E já consigo fazer. Esse serviço está amparado por algum benefício municipal? Nós não cadastramos benefícios, né, Manuel? Só o autônomo, no caso, né? Não tem nenhum benefício parametrizado, porque o Código Tributário não tem nenhum tipo de benefício específico nesse caso. Mais uma questão, que se tiver, a gente tem onde fazer. Tributação federal aqui, aí é a hora que o contador tem que ajudar o cliente na hora de emitir a nota, né? Mas como eu estou como pessoa física,
pessoa física não pode preencher esse campo. Então, vai acontecer, se você clicar aqui e marcar qualquer opção, a nota não avança, tá? Então, para a nota avançar, o contribuinte pessoa física tem que estar sem nada aqui na tributação federal. Aqui é aquela questão do valor aproximado dos tributos, aí aqui ele tem que preencher, mais uma informação do contador, que geralmente o cliente não sabe. Ele não aceita valores menores de R$1, tá? Apesar de que isso aqui é declaratório, né? Avançando, ele me dá um resumo da nota fiscal. Tá vendo? Eu consigo confirmar aqui os dados do emitente, do tomador, o serviço prestado, os valores do serviço, tributação municipal que está acontecendo aqui na nota. E eu posso editar qualquer coisa e tem a prévia dos valores. Se eu clicar aqui, ele emite a nota, automático, tá? Já emitiu. A nota já está gravada. Eu já consigo baixar aqui a DANF, já consigo baixar o XML, eu posso visualizar a nota. E a visualização, como vocês vão ver, é em sistema, tá? Já está aqui todos os campos da nota. Se eu quiser baixar o PDF, é só vir aqui em cima, fazer. Ele salva a nota primeiro, antes de continuar. Então, vou mostrar para vocês como é essa nota. Aqui, ó, a nota de teste sai com a informação lá em cima de sem validade jurídica. E esse é o layout que está sendo a partir de agora. No ambiente principal, a gente configurou a logo do município, né? Aqui está saindo 100. Então, vocês vão ver direitinho aqui, ó, nesse campo, a logo do município. E vai sair essa informação. Então, vocês vão saber que essa nota é válida e pode tentar validar pelo QR Code aqui que vai funcionar, tá? É isso. Para os contadores que já trabalham com a nota do MEI, não tem muita diferença. Eu sei que muita gente não pega MEI para trabalhar, né? Acontece, tem gente que prefere não fazer, mas a lógica é adequar o trabalho de vocês para todos os municípios. Então, espero que vocês tenham entendido. Vou abrir para perguntas agora, qualquer dúvida. Eu acho que é importante a gente tirar, que o momento é esse, tá? Então, quem quiser, se tiver alguma dúvida para tirar comigo ou com a fiscalização, o momento é esse. Tranquilo? Todo mundo? Então, Luiz, tem alguma coisa para quer fechar? Tranquilo? Então, gente, é isso. O recado está dado. Vamos pedir para todo mundo estar aqui na frente para a gente fazer uma foto legal. E eu espero que dê tudo certo, que funcione para vocês. E qualquer dúvida, ó, procurar o Manuel, os fiscais na fiscalização, tá bom? Obrigado.